Série de ministrações no livro de Atos dos Apóstolos. Hoje nós vamos nos deter no capítulo 2, do versículo 37 até o versículo 47. Atos, capítulo 2, versículo 37 até o versículo 47. Vamos estar dando continuidade à mensagem que o pastor pregou no domingo passado. Amém? Todos encontraram? Os irmãos que puderem se colocar de pé. Assim diz a bendita palavra do Senhor. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: Irmãos, que faremos? Pedro respondeu: Arrependam-se e cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quanto o Senhor, o nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras os advertia e insistia com eles: Salvem-se desta geração corrupta. Os que aceitaram a mensagem foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Eles se dedicavam no ensino dos apóstolos e na comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e de muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua generosidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Deus forte, todo-poderoso. Tudo pertence ao Senhor, Deus. Desde a eternidade passada, a eternidade futura. Tudo é do Senhor. Pai, só estamos aqui hoje, ó Deus, porque um dia o Teu Santo Espírito nos encontrou. Revelou o nosso pecado, a nossa culpa, Senhor, e nos ofereceu perdão dos nossos pecados. Por isso nós clamamos ao Senhor, ó Deus, que o Senhor possa falar, ó Pai, ao nosso coração nesta manhã de domingo. Nos mostre, ó Deus, aquilo que tem contrariado o Senhor. A verdadeira culpa que há no nosso coração, ó Deus, porque a Ti nós queremos confessá-lo, nós queremos abandoná-lo. Nós queremos arrepender do nosso pecado e nós queremos estar diante de Ti com alegria e gozo, ó Deus. Somos gratos ao Senhor por tudo. E nós pedimos ao Senhor nesta manhã, Pai, que o Senhor possa falar, ó Deus, com a Tua amada igreja. Fala com os Teus filhos, ó Deus. Fala com os meus irmãos. Use-me, ó Deus, com poder e graça para a glória e louvor do Teu santo nome. Porque nós choramos, ó Deus, nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Pode se assentar, meus irmãos. Meus queridos, eu dei ao título essa mensagem, Quando Deus Desperta a Igreja. Porque a partir daqui, Deus desperta um povo e diz a maneira que esse povo deve cultuá-lo, como esse povo deve viver em comunidade. Amém? Então Deus desperta esse povo para esta finalidade, para demonstrar como o povo do Teu reino vive em sociedade e em comunidade. Amém? Irmãos, Atos 2 não é apenas a história do nascimento da igreja. É o retrato do que acontece quando Deus visita um povo. Não começa com estratégias, começa com
corações aquebrantados. E é exatamente isso. Toda renovação verdadeira, ela começa dentro de nós. Então, se você não está satisfeito com a sua vida, da maneira que você tem vivido, tem procedido, essa renovação, ela precisa começar dentro de você. E eu quero te dizer algo maravilhoso. Você está no lugar certo, no momento certo e na hora exata. É o nosso Deus que tem poder de penetrar o nosso interior. É Ele que tem poder de penetrar o nosso coração petrificado. Somente o Senhor, nosso Deus, tem o poder de tocar as entranhas da nossa alma. Então, amado irmão e minha irmã, você está no lugar certo. Você não está aqui à toa. Deus tem um propósito para você estar aqui hoje. Entenda isso. Use a sua mente. Tenta, de alguma maneira, entender que Deus está presente neste lugar e que o Senhor tem uma palavra para a sua vida nesta manhã. Amém? O versículo 37 e 38, eu quero lê-lo novamente. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que faremos? Portanto, quando ouviram isso, ficaram aflitos. Quando ouviram isto, o quê? Aquilo que o pastor pregou na semana passada, todo o sermão que Pedro pregou. Então, quando ele ouviu toda a pregação de Pedro, que foi clara e penetrante ao coração daquele povo, eles reconheceram a sua culpa e perguntaram: irmãos, o finalzinho do versículo 37, irmãos, o que faremos? E Pedro vai e responde: arrependam-se e cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. A última coisa que os pregadores sérios fazem em sua pregação é fazer com que as pessoas se sintam culpadas. Esse não é o objetivo de um pregador da palavra de Deus. A princípio, que você se sinta culpado. Não, os pregadores sérios não fazem isso. Eles tentam e precisam ser claros na exposição da palavra do Senhor. Quem vai te confrontar e dizer o que de fato está no seu coração é o Espírito Santo do Senhor. Amém? Mas eu também sei que o nosso coração é feito de cálcio, o nosso coração é pedra. Nosso coração é de pedra e precisa nada menos do que o poder de Deus para penetrá-lo. Os ouvintes de Pedro eram como nós, exatamente como nós. Não queriam que ninguém dando ordens supremas sobre as suas vidas e por isso seus corações se tornaram endurecidos, se tornaram tão rígidos que crucificaram o Filho de Deus. Naquele dia, Deus regozijou-se pela sua palavra em cortar aquela pedra, ou seja, o coração, perfurar o coração. Meus queridos, isso já aconteceu com vocês? A palavra de Deus já veio a você de tal modo que quando a ouviu, reconheceu que os argumentos terminaram e clamou: o que eu posso fazer? Porque a pergunta é importante. Ao longo dos 25 anos, tem se tornado extremamente divisionista a controvérsia do Senhor Salvador, que popularizou a ideia do cristão carnal. Você vai entender por que eu fiz essa pergunta. Do cristão carnal. Mas o que é um cristão carnal? É alguém que recebeu Jesus Cristo como seu Salvador. Mas ainda vai esperar um pouco mais antes de submeter a Ele como seu Senhor. Se você perguntar para diversas pessoas, ou você falar de Jesus para elas, que elas precisam aceitar Jesus para elas ser salvas, elas vão dizer para você assim: eu tenho Jesus no meu coração. É exatamente isso. Eu tenho Jesus no meu coração. Eu não mato, eu não roubo,
eu ando em dia com as minhas finanças, honro os meus compromissos, eu sou um bom cidadão. Isso para a sociedade é a definição de um cristão. Então, ao longo desses 25 anos, tem popularizado essa ideia do cristão carnal, aquele cristão do Senhor Salvador. Eles aceitam somente o Senhor Jesus como seu Salvador. Não importa o que eu faço, o nosso Deus é amor e eu posso fazer porque o que o Senhor quer é que eu seja feliz. O importante é eu estar me sentindo bem. Então, quando sou a ideia de um Senhor Salvador, mas Senhor, aí a conversa muda. A conversa muda. O arrependimento genuíno é provocado quando as desculpas e as racionalizações se vão. A arrogância é silenciada e nós dizemos, ó Deus, meu Deus, o que foi que eu fiz? E isto, exatamente isso, meus irmãos, foi o que aconteceu naquele dia. No finalzinho do versículo 37, eles dizem, que faremos, irmãos? Pedro responde, versículo 38, Pedro se dirige a um grupo de pessoas culpadas. Eles dizem, o que faremos? E Pedro se dirige a eles, aquele monte de pessoas que estavam diante deles, quando ouve aquele sermão, eles compreendem que eles eram completamente culpados. E eles olham para Pedro e para os demais apóstolos que estavam presentes e perguntam, o que faremos? Agora já não é mais, eles entendem que não há mais desculpa, não há mais justificativa, porque desde o jardim do Éden, a raça humana tem se escondido atrás das justificativas e das acusações, nunca assume que é culpado de fato. E aqui nós vemos um povo que entendeu que era culpado e perguntou, o que faremos? E Pedro fala diante desse povo. Mas eu tenho uma pergunta para você, para que você possa refletir e responda para você mesmo. O que você faz com a sua culpa? Ou você acha que você não tem culpa alguma? Podemos ter sentimentos de culpa quando não deveríamos tê-los. Somos facilmente manipulados pela culpa. Algumas vezes, carregamos fardos de culpa que não tem nada a ver com as coisas de Deus. Veja bem, eu quero mostrar para você algo. Ontem, no encontro de casais, eu estava conversando com o irmão Abraão e falando a respeito de um irmão que está enfrentando um tratamento de câncer. E nós somos muito amigos e tal, mas durante um período de tempo, devido à correria do dia a dia, os afazeres, não estava tendo uma visita regular. Quando ele estava melhor, ele ia à minha casa e se afastou um tempo. E no domingo ele me manda mensagem, dizendo que passou por uma outra cirurgia e está fazendo novamente tratamento. E eu disse, eu vou na sua casa fazer uma visita para você. Onde eu quero dizer que o sentimento de culpa, que às vezes afeta todos nós. Não diga que você não tem culpa, sentimento de culpa que você tem. Veja, se, como nós falamos aqui no estudo, na nossa escola de teologia mais cedo, se a senha sair por esse irmão e ele partir sem eu ter ido fazer essa visita, eu fiz a visita para ele na quinta-feira, mas eu quero dizer assim, que quando isso acontece com um ente querido ou com um amigo, a gente fica assim, com aquele sentimento de que eu poderia ter ido lá visitar o meu irmão e não fui. E ele partiu sem eu ter visitado. Quer mais um sentimento de culpa que permeia o nosso coração? Você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus. E às vezes, você como homem tem sido um sacerdote no seu lar, como a Bíblia descreve que devemos ser. E você tem feito tudo, mas a sua esposa não quer servir esse mesmo Deus que você. E você consegue influenciar diversas pessoas, mas a sua esposa não quer ser cristã. E você fica com aquele sentimento de culpa, o que eu fiz de errado até aqui? Às vezes você consegue influenciar diversas pessoas, mas o seu filho ou a sua filha não quer servir o mesmo Deus que você, não quer professar a mesma fé que você. E você fica com aquele sentimento de culpa.
Onde foi que eu errei? Porque eu consigo influenciar tantas pessoas dão ouvido ao que eu estou dizendo, mas a pessoa que eu amo tanto não consegue. Então a gente fica esse sentimento de culpa. Às vezes a nossa mãe ou o nosso pai, eu queria tanto que todos estivessem. E a gente carrega esse sentimento de culpa. Todos nós temos. Sabe? Mas há uma diferença entre falsa culpa e a culpa verdadeira. A culpa verdadeira ocorre quando nós desobedecemos a lei de Deus. Quando nós transgredimos a lei do Senhor. Somos culpados, ainda que nós não sintamos culpados. Vou contar uma história para que você possa entender essa questão de sentimento de culpa, culpa verdadeira e falsa culpa. Imagine você indo a julgamento por um assalto à mão armada. Lógico que isso aqui é só um conto, viu, irmãos? Você indo a julgamento por um assalto à mão armada. Um crime para o qual há provas irrefutáveis. E o juiz pergunta, qual é a sua defesa? E você diz, minha defesa é que eu não me sinto culpado. Obviamente esse juiz olharia para você ou pensaria que você é um tolo. Há provas irrefutáveis que você cometeu esse assalto à mão armada, ok? A culpa não é mensurada pelos nossos sentimentos de culpa. A pior coisa que poderia nos acontecer é ter realmente culpa, sem contudo a sentir. Isso aqui é muito sério e muito grave. Quero trazer um contexto familiar aqui, porque isso tem sido uma coisa que tem destruído famílias, tem sido uma coisa que tem devastado muitas famílias. O modelo de família hoje é onde você não consegue ter um casamento duradouro, seja com a sua esposa ou com o seu esposo. O orgulho fala mais alto, nós falamos disso aqui ontem no encontro de casais. E a propaganda é que você tem que ser feliz, não importa se você tem que separar deste homem ou dessa mulher, porque você precisa ser feliz. E o orgulho fala tão alto que você se separa. E daí a pouco você se une a uma outra pessoa. Aí, com essa separação, você muitas vezes vai com um filho ou com uma filha. E o que tem acontecido? Nós temos visto muitos abusos. Muitos abusos. Homens abusando as suas enteadas. Mães consentindo com isso porque agora encontraram a sua alma gêmea. E eles não se sentem culpados por isto. Quantos casos nós sabemos de pais, de avós que abusam dos seus netos? E eu não estou falando isso aqui de pessoas do mundo, não. Eu estou falando de pessoas que se dizem cristãs. Pessoas do meio evangélico. E não se sentem culpados. Nós temos casos na nossa cidade de líderes que abusaram dos seus netos, abusaram dos seus filhos, e agora estão abusando dos seus netos, e não se sentem culpados disso. Meu irmão, minha irmã, vigie, suporte até a cruz, não se separe. Não abra mão da sua família. Porque o que tem acontecido é algo devastador. Você, mulher, que separou e tem filho com outro homem e agora casou de novo, cuidado. Cuidado. Você, homem, cuidado. Muito cuidado. Porque as pessoas estão agindo, estão cometendo pecado e não estão tendo sentimento de culpa. Acho que isso é uma coisa natural. Natural. Muito cuidado. Esse povo, ele também era dessa maneira, eles não se sentiam culpados. Necessário foi que a palavra do Senhor penetrasse o coração deles e revelasse de fato quem eles eram. Foi o que aconteceu ao povo de Jerusalém. Eram possuidores da pior de todas as culpas imagináveis.
Eles crucificaram o Filho de Deus, mas não assentiram até que a palavra lhes sobreveio e atingiu seus corações. Eu lembro que eu fui num culto de homens, antes de eu me converter. E o irmão que me convidou já era crente, obviamente. E o pregador, ele começou a pregar e ele começou a contar a minha vida inteira. E a minha reação, irmãos, foi só de choro, que eu era assim, como que esse homem sabe da minha vida? Como que esse cara sabe da minha vida? E eu chorava copiosamente, porque o que ninguém sabia o que o cara estava contando. E depois que eu converti, que eu conheci o nosso Deus, eu vi que era o Senhor usando aquele homem para revelar o meu coração, revelar a minha vida. E foi exatamente o que aconteceu com o povo aqui em Jerusalém. Eles eram culpados da pior culpa possível, porque eles tinham crucificado o Filho de Deus. E não se sentiu culpado por isso até que o Espírito Santo, a palavra de Deus, veio de encontro ao seu coração. E aí tudo mudou. E a reação deles era assim, e agora? O meu coração foi revelado, a minha culpa foi exposta, o que eu devo fazer? Eles olharam para Pedro e para os demais apóstolos e entenderam que aqueles homens, por revelar o seu coração, agora poderia ter uma direção para eles. Meus irmãos, desde o Jardim do Éden, a raça humana tem tentado todos os métodos imagináveis para erradicar a culpa e os problemas da consciência. Mas a única coisa que funciona é um tratamento legítimo para uma culpa legítima. Perdão verdadeiro. Somos devedores e não podemos pagar nossos débitos. Não podemos viver suficientemente bem hoje e amanhã para reparar o nosso passado. De maneira nenhuma. Nem se eu vivesse 300 anos pela frente, eu não conseguiria reparar o meu passado e você também não. A única coisa que expiará a culpa real é o verdadeiro perdão. E esse perdão nós encontramos ele em Jesus. Somente o nosso Deus pode conceder esse perdão verdadeiro. E o preço do perdão é o arrependimento. Não importa o que você fez, não importa o que você está fazendo até agora, se você se arrepender disso, o nosso Deus te perdoa. O preço do perdão é o arrependimento. Quando nos arrependemos, nós oramos, Deus, eu estou sinceramente arrependido por tê-lo ofendido. Reconheço o meu pecado, o qual está sempre diante de mim, e minha única esperança na vida e na morte é um Redentor. Ou seja, eu preciso de Jesus. O Abraão falava disso, né? Que só necessita de perdão aquele que entende que ele é pecador. Essa é a mensagem que o apóstolo Pedro pregou naquele dia. E estendeu sua aplicação além da multidão. Ele disse, olha aí no versículo 39, Pedro respondeu, arrependam-se e cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Versículo 39, pois a promessa é para vocês, é para os seus filhos e é para todos os que estão longe e para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Não é somente para você, a promessa é para os seus filhos, a promessa é para aqueles que ainda serão alcançados, é para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Louvado seja o Senhor. E o versículo 42, porque o versículo 40 e 41 diz assim, com muitas outras coisas, aí fala das outras coisas que o Pedro estava ensinando, com muitas outras palavras, os advertia e insistia com eles, salve-se dessa geração corrupta. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Aqui, é importante você entender o seguinte, Paulo, ele fala em Romanos 12, não se conformeis com este mundo, mas transformais pela renovação do vosso entendimento.
Tem que haver uma metanoia. Quando você ouve a palavra do Senhor, você começa a entender que você não pode mais e você não deve andar mais como o curso dessa vida. Como a sociedade ensina que o que é padrão de retidão. Não. A partir do momento que você tem um encontro com o Senhor, que o Senhor fala o seu coração e você se arrepende dos seus pecados, o Senhor os perdoa, você agora faz parte desse povo. E agora você precisa andar segundo os padrões da Bíblia, as diretrizes do nosso Deus para a nossa vida. No versículo 42 ao 47, diz assim, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam unânimes a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente o que ia sendo salvos. O que nós descobrimos aqui nessa parte, nesse texto, é que houve um avivamento surpreendente. Ali ocorreu um avivamento surpreendente em Jerusalém. 3.000 pessoas foram acrescentadas à igreja naquele dia. Mas pelos padrões atuais de evangelismo, em massa, né? Esse tipo de resultado parece assim não tão bom. Basta nós olhar para as cruzadas de Billy Graham, que há uma estatística de 3,2 milhões de novos convertidos. Bacana, né? Mas não se surpreendam com isso. Exatamente isso. Pois bem, o que mais me chama a atenção, meus irmãos, é o número de novos convertidos no Brasil. O número de novos convertidos no Brasil, segundo os dados do IBGE, de 2010 a 2022, cresceu cerca de 12 milhões por ano. Exatamente isso, por ano. Embora ocorra, isso aqui é interessante, amados, e muito importante, embora ocorra muitas conversões verdadeiras, isso é um fato, não podemos confiar na estatística. Se tantas pessoas nesse país fossem, na realidade, convertidas, que afirmam ser nascido de novo, significa que o Brasil estaria em seu maior período de avivamento da história da igreja, capaz de reduzir a reforma à insignificância. Esse não seria somente o terceiro grande despertar, mas deixaria nanicos o primeiro e o segundo grande despertar. A realidade é completamente diferente. Por que eu trato disso? Trato dessa questão por uma razão. No avivamento que ocorreu no dia de Pentecoste, foi o Senhor que acrescentou 3.000 pessoas à igreja. Neste avivamento que aconteceu lá em Jerusalém. Foi o Senhor nosso Deus que acrescentou 3.000 pessoas à igreja. Logo presumimos que cada um dos que foram acrescentados à igreja nesse dia foram convertidos e regenerados pelo Espírito Santo de Deus. Deus construiu sua igreja inicialmente com pessoas às quais Ele converteu, que foram fruto de sua ação em suas vidas, e não com o resultado, e aqui que entra, como resultado de técnicas usadas com o objetivo de estimular as pessoas. O que nós vemos nesses evangelismo em massa é homens usando técnicas para que essas pessoas supostamente possam ouvir o seu apelo. Eles pregam, fazem o apelo e vem aquele mundo velho de gente à frente e eles oram e a partir dali eles olham para aquelas pessoas e dizem assim, agora acrescentou, eu ganhei tantas almas para Jesus.
Muitos desses homens, eu não estou dizendo que não há no meio dessas pessoas conversões verdadeiras, viu, irmãos? Você possivelmente é uma dessas pessoas. O que eu quero dizer é que há técnicas que é usadas por essas pessoas para através do medo. Você tem tanto medo que a vida pode acabar agora para você, que se você não vir aqui à frente e aceitar Jesus, você vai para o inferno. Como o pastor diz, para o quinto dos infernos. Está entendendo? As pessoas usam técnica, elas mexem com as suas emoções, mexem com o seu medo. Eles não deixam que o Espírito Santo te impulsione, te convença, mas eles usam esse tipo de técnica para te amedrontar, para que quando eles fizerem o apelo, possam vir milhares de pessoas. Eu já ouvi alguns dizer assim, olha, se vem 3 ou 4, se tem visitante, fala assim, ainda falta mais um, Deus está falando com você aí, vem aqui à frente. Não resista ao Espírito Santo, Deus está falando para você vir aqui à frente. Eu não falo o nome, mas é dessa maneira. E você de cabeça baixa, eu não vou, não é eu não vou. E é assim. Sabe, fala que se você não vir, você vai para o inferno. Você precisa aceitar Jesus. Se você vir, Deus vai mudar a sua vida. Você vai ser mais feliz, a sua casa vai ser restaurada. O seu casamento vai ser restaurado. Você precisa vir à frente agora. E fala um monte de coisa que a gente sabe dos problemas que todos nós enfrentamos no dia a dia. E eles querem ser mais persuasivo, mais penetrante do que a própria palavra do Senhor. Vamos continuar. Aqui nós vemos a primeira menção sobre o que este povo fazia. Quando Deus converte essas 3.000 pessoas, agora Pedro vai dar uma diretriz de que maneira esse povo tem que proceder, o que essa comunidade agora tem que viver. E chega a parte boa. Vejam bem, no versículo 42, ele fala assim, somente o versículo 42. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Olha, eles não pararam de estudar a palavra de Deus. Aqui é um ponto. Você tem estudado a palavra de Deus? Nós temos a nossa escola de teologia todo domingo de manhã, às 8h30. Eles não pararam de estudar a palavra de Deus, mas continuamente, de modo diligente, concentraram-se na doutrina, a qual é uma das palavras mais politicamente incorretas na igreja atual. Sabe o que as pessoas dizem? As pessoas dizem o seguinte, não me fale sobre doutrina. E hoje nós estávamos estudando sobre os decretos de Deus, sobre doutrina. O período de ensino agora, nos próximos domingos, nós vamos tratar sobre doutrina. E as pessoas, não me fale sobre doutrina, dizem as pessoas. Não necessito de nenhuma doutrina. O que eu preciso somente de Jesus. O que eu preciso é disso, eu não preciso conhecer as doutrinas, eu não preciso conhecer. Não me fale de doutrina, eu preciso de Jesus e somente isso. Só Jesus me basta. E ponto final. É o que as pessoas dizem. Isso demonstra o quanto nós nos distanciamos da igreja do primeiro século. Que centralizava a sua atenção firmemente e continuamente em permanecer juntos para estudar as doutrinas dos apóstolos. Tinham prazer nisso, era maravilhoso. Eles se reuniam junto, toda a comunidade, porque eles queriam conhecer mais desse Deus que revelou o seu pecado, que revelou o seu coração. Amados, nos anos 60, ocorreu a explosão do movimento carismático. E aqui explico um pouco porque as pessoas não se reúnem mais para estudar as doutrinas, não gostam de estudar a Bíblia, não gostam de ler mais a Bíblia. Vejam, nos anos 60 ocorreu a explosão do movimento carismático. Os carismáticos estavam tão concentrados em ser cheios do Espírito e manifestar o dom de línguas e outros fenômenos que isso os afastava das Escrituras.
Sabe aquele Atos 1:8, e recebereis o poder e tal? Eles estavam tão centrados em buscar o poder que isso os afastava das Escrituras. Eles estavam tão focados nessas coisas, tudo que queria ver milagres, queria expulsar demônio, queria fazer todas essas coisas, mas se afastaram das Escrituras. E não existe uma figura, isso aqui é muito sério, preste atenção nisso. Não existe uma figura de um cristão cheio do Espírito que negligencia o estudo da palavra de Deus. Se você diz que você é cheio do Espírito Santo e está negligenciando o estudo da palavra de Deus, sinto lhe informar que de cheio você não tem nada. Você está cheio de nada. Exatamente isso. Não existe uma figura de um cristão cheio do Espírito Santo que negligencie o estudo da palavra de Deus. Não existe algo como a igreja cheia do Espírito que não se aplique contínua e firmemente ao estudo da Sagrada Escritura. O primeiro sinal de uma igreja cheia do Espírito Santo é que as pessoas cheias do Espírito não fogem das Escrituras, tentando substituí-lo por algo, mas que são impulsionadas em sua direção para terem suas vidas espirituais enraizadas e fundamentadas na palavra de Deus. O que nós temos visto em muitas denominações são movimentos que mexem somente com a emoção. Trazem coisas lá do mundo, implantam dentro da igreja para manter as pessoas na igreja. E aquilo de fato que faz as pessoas permanecer na igreja, que é a palavra de Deus, o ensino, a disciplina, as doutrinas, eles não fazem isso. Porque isso exige de você disciplina. Eu preciso me disciplinar para vir à escola de teologia. Eu preciso me disciplinar na leitura da Bíblia dia após dia, dia após dia. Isso é disciplina. Você se disciplina para tantas outras coisas e para aquilo que traz vida, que pode mudar a sua vida. De fato, você não se disciplina. Provavelmente você já ouviu os dizeres: a família que ora junto permanece unida. Gostaria de mudá-los um pouco e dizer: a família que ora e se diverte junto permanece unida. Por quê? Porque foi exatamente isso que os primeiros cristãos fizeram. Além do seu estudo diligente das coisas de Deus, tinha um tremendo momento de comunhão. Lembra que você disse que leite com café estão juntos e não tem como dividi-los? Quando nós nos reunimos para estudar as doutrinas dos apóstolos, estudar as doutrinas da Bíblia, estudar as doutrinas de Deus, conhecer o nosso Deus, evidentemente que com isso vem a comunhão. Já prestou atenção como é gostoso você estar entre os irmãos? Às vezes você assim, é até mais gostoso que eu estar com a minha família de fato de sangue. É mais prazeroso, você sorri, você, sabe? Há um espírito de amor fraternal que se aposta de nós, de uma coisa assim que você não sabe explicar. Mas o que acontece é que muitos irmãos vêm à igreja não pelo estudo da palavra de Deus ou pelo ensino das doutrinas, vêm pela comunhão, somente pela comunhão. Há pessoas que vêm porque encontram na igreja uma possibilidade de falar dos seus negócios, comprar ou vender, como aqueles cambistas lá do templo. Porque a comunhão é gostosa, ela te proporciona você conversar de muitas outras coisas. Mas o que é primordial é nos reunir para conhecer o nosso Deus, o ensino das doutrinas de Deus. Esses irmãos, eles experimentaram a koinonia, na qual as pessoas se tornavam amigas íntimas, gozavam do amor de Deus e da paz de Cristo, compartilhavam a alegria e o regozijo que estavam aprendendo no ensino dos apóstolos. Eles tinham prazer de contar para o outro o que eles estavam aprendendo. Irmão, eu estou maravilhado com o que eu li aqui. Aí você tem prazer de contar para o irmão, porque você quer que o irmão entenda o que a palavra de Deus revelou para você. Sabe, você é tão impactado com a palavra de Deus que você não consegue ficar, que você começa a contar. Eles se maravilhavam disso. Sabe o seu devocional pela manhã? Deixe que isso exploda e você atinja pessoas. Deus falou profundamente comigo nesta manhã no meu devocional. Conte para as pessoas o que o Senhor falou com você nesta manhã. Eles tinham prazer, eles tinham gozo e alegria em fazer isto. E às vezes você diz assim: eu tenho dificuldade de evangelizar.
Nos momentos de comunhão você pode evangelizar. Você começa a contar para as pessoas aquilo que Deus tem feito. Eles experimentaram a coinonia. Vejam bem, o Jim Baker disse uma vez que alguns cristãos são os piores ladrões do mundo, porque eles roubam a alegria do Senhor. Você se diz crente, você se diz cheio do Espírito Santo, mas você é uma pessoa triste, cara fechada, carrancudo. Você está roubando a alegria do Senhor. Você não tem prazer de estar em comunhão com os irmãos. A igreja faz algum evento para proporcionar mais comunhão entre os irmãos, você simplesmente diz não. Você prefere ficar lá na sua casa. Não seja essa pessoa triste, depressiva o tempo inteiro. Se alegre, você é filho do Eterno. Sabe, entenda, você precisa compreender, ser grato ao Senhor, Deus te perdoou, você faz parte da família de Deus. Seja alegre, radiante. E as pessoas, por que você é tão feliz assim? Porque Jesus me salvou. O Senhor, Deus, Ele mudou a minha vida. Mas transborde, seja de fato alegre, que as pessoas possam perceber isso. Não seja um ladrão que roube a alegria do Senhor. Ao ouvir e estudar a palavra de Deus, mas também vinham para desfrutar da amizade e camaradagem na comunhão dos crentes na igreja. Eles faziam isso, eles se reuniam para isso. Também eles perseveravam no partir do pão e nas orações. Na igreja primitiva, contemplamos o estudo e a proclamação da palavra, o gozo da comunhão, o partir do pão e o sacramento da ceia. Vemos ainda a oração. O próprio Jesus denominou a casa de meu pai como casa de oração. E a comunidade do primeiro século era uma igreja de oração. Ainda estamos dando os nossos primeiros passos. A igreja, a redenção, está nos seus primeiros passos. No aprendizado da oração. Nós estamos dando os nossos primeiros passos nesse aprendizado de oração, amados. Começamos este ano com uma vigília por mês. Tivemos a nossa primeira vigília no mês passado. Nós, nos anos vindouros, nós enfatizaremos fortemente meios pelos quais nós podemos nos tornar guerreiros da oração. Em atividades nas quais nos reunamos numa comunhão de crentes em grupo ou individualmente para apresentar as suas orações diante do nosso Deus. Como eu disse, mês passado nós tivemos a nossa primeira vigília. Foi tremendo, irmãos, foi maravilhoso. Maravilhoso. Nós vamos ter a nossa próxima vigília. Agora, no início, na semana que vem, sexta-feira. E você é convidado a estar junto conosco. Eu te garanto que vai ser maravilhoso, como foi a primeira. A igreja precisa se reunir mais para orar. Às vezes você está meio preguiçoso, a sua vida de oração está meio defasada. Venha participar da vigília, venha aprender a orar. Às vezes você não ora porque você não sabe orar mesmo. Venha aprender. Aqui o texto também diz que eles tinham tudo em comum. Versículo 44. Eles tinham tudo em comum. Estes são alguns dos versículos, do versículo 43 até o 45. Estes são versículos mais controversos de todo o Novo Testamento. Defensores da causa do comunismo usam esses versículos para apoiá-los. Declaram que o comunismo reflete o verdadeiro cristianismo, onde ninguém detém propriedade privada ou posse de bens pessoais. O fato é que a lei de Deus no Antigo Testamento e em qualquer outro lugar do Novo Testamento foi concebida para proteger e endossar a legitimidade da propriedade. Em nenhum lugar do Novo Testamento se requer que todos tenham seus bens em comum. Em lugar nenhum no Novo Testamento você vai ver isso. O Senhor nosso Deus nos dá prosperidade, a qual nós podemos desfrutar além de nossas necessidades. Você tem mais do que você necessita.
Você, meu irmão, minha irmã, possivelmente vive melhor do que muitos reis do passado. Sabiam disso? A igreja primitiva, alguns viviam em extrema ou em tremenda pobreza, enquanto outros prosperavam sobre a mão da providência. O compartilhamento e distribuição era impulsionado por algo que deveria dirigir a igreja em todos os séculos. A generosidade. Era isso, era a generosidade. Eles davam porque queriam dar. Simples assim. O Senhor ama quem dá com alegria. Ele não somente ama os doadores. Qualquer um pode ser doador. Qualquer pessoa. E nós vemos muito isso. Pessoas doando. Principalmente se você é uma pessoa bem influente na cidade, que toca alguma causa social, e você chega diante das pessoas e conta a história do porquê você está necessitando dessa ajuda, as pessoas ajudam. Obviamente que tem muitas pessoas que doam para alimentar ainda mais o ídolo que há no seu coração de ser uma pessoa generosa que ajuda todo mundo. Sabe? Você tem uma imagem diante das pessoas que as pessoas dizem assim, vou pegar você que está aqui direto aqui. O Abraão é um cara caridoso demais. O Abraão é um cara generoso demais. Vocês já prestaram atenção tanto que ele ajuda as pessoas? E ele começa a ouvir isso. E ele começa a gostar disso. E aí ele começa a doar para poder alimentar isso que ele está ouvindo. Qualquer pessoa pode ser um doador. Qualquer pessoa. E Deus ama os doadores. Mas a Bíblia diz o seguinte, o Senhor ama quem dá com alegria. Meu irmão, minha irmã, é isso. Ser doador qualquer um pode ser, mas doar com alegria é diferente. Sabe? Sem doar com essa intenção dos outros falar do que você está fazendo. Ou doar para depois contar para o fulano, nossa, o irmão estava passando por dificuldade lá e eu ajudei o irmão. Ninguém precisa saber do que você está fazendo. Porque quando nós fazemos isso, nós já recebemos a recompensa que nós queríamos, que é o aplauso das pessoas, o reconhecimento do homem. Faça, ajude o seu próximo, ajude o necessitado. Mas sem esperar aplauso das pessoas ou reconhecimento das pessoas, tem vídeos nas redes sociais diversos. Às vezes você até já fez isso. Quando você vai ajudar um mendigo, um morador de rua, primeiro você faz uma selfie para postar nas suas redes sociais que você está ajudando. Você é um hipócrita. Você já ganhou a sua recompensa, que era o aplauso das pessoas. Faça sem esperar aplauso dos homens. Espera a recompensa que vem do alto, que vem do Senhor. E para você, meu irmão, que é pai, que é mãe, para você que é um servo de Deus, para você que é uma serva do Senhor, seja um exemplo para os seus filhos, seja um exemplo para a sociedade. Se esforce para deixar um legado de sua generosidade extraordinária. Sabe? Não dê para alimentar o seu ego, seja um doador, para onde as pessoas possam ver de fato a maneira que você governa as coisas que Deus confiou sobre os seus cuidados. Nós, como pais, nós temos que construir esse legado e deixar isso para os nossos filhos, da maneira que eles veem que nós somos generosos, a nossa maneira extraordinária de ser generosos com as pessoas. Nós temos que nos preocupar com isso. Dá com alegria. Paulo diz que é dando que se recebe, que é melhor dar do que receber. Então, construa esse legado para os seus filhos. Deixa que eles possam ver essa generosidade extraordinária que há em você, movida pelo Espírito Santo de Deus. Pode ter certeza que seus filhos vão observar a alegria e o gozo que enche a sua vida com o espírito de generosidade. Mas eles também, ou melhor, não somente eles, mas os que nos rodeiam, vão observar o forte contraste entre o espírito egoísta que governa muitos corações. Não deixe que o seu filho perceba ou que isso não habite o seu coração, esse espírito de egoísmo. Tudo é meu, eu faço tudo pensando em mim.
Eu, como pai, eu faço as coisas pensando só no meu eu. Não importa a situação que fica a minha esposa ou os meus filhos. Não, não seja isso. Seja um cara que dê bons exemplos. Faça isso pensando no todo. Você é o sacerdote do lar. Dê o exemplo. Seja generoso. Não que você tenha que vender tudo que você tem e dar para os pobres, como o texto está falando de ter tudo em comum. Não. É você ver os recursos que Deus confiou aos seus cuidados e o melhor, eles olhavam, esses irmãos tinham tudo em comum, porque eles tinham em maior estima o bem do seu irmão do que as suas próprias propriedades. O bem do meu irmão, eu tinha mais estima por ele, pelo bem do meu irmão, do que das minhas propriedades. Isso que era ter tudo em comum, seus bens em comum. Muitas pessoas acham que não é certo dar o dízimo na igreja, fazer 10%, se eu faturo 1 milhão por mês, vou levar tudo isso. Pois eu digo você que não é 10% que Deus quer de você, não. Deus não requer somente 10%, Ele requer tudo. Tudo que você tem é do Senhor. Vejam, como que você vê o seu irmão precisando fazer uma cirurgia, não tem condição, e você tem recurso de pagar essa cirurgia, e você não faz isso. Está vendo como você não é uma pessoa generosa? Você está achando que tudo que você tem é seu. Não é seu. Ter tudo em comum é isso. Você vê o seu irmão necessitando de ajuda e você ter recurso para socorrer o irmão, socorrer ele. Faça isso, mas faça com alegria. Nossa, eu ajudei o irmão e agora como é que eu vou fazer? Eu preciso tanto daquele dinheiro, eu preciso tanto daquilo. Não, isso não é ser generoso, não é dar com alegria. Dar com alegria é dar de fato. É dar sem esperar que a pessoa vai te pagar depois. Amém? E nós vemos outras coisas, que eles falam que eles reuniam dia após dia na igreja. Eles não somente reuniam no templo, ali no pátio do templo, mas eles iam de casa em casa. Parecido com o que nós fazemos aqui na Igreja Redenção. Dominicalmente nós nos reunimos aqui nesse local. Nós partimos o pão, celebramos a ceia. Amém? Nós aprendemos sobre a palavra do Senhor. Mas eram muitas pessoas, irmãos. Eram 3.000 pessoas. Imagina. Então, eles também se reuniam em casa. E nós tínhamos o nosso Redenção no Lar. Em dias variados da semana, nós estamos nos lares dos irmãos, de alguns irmãos, nós nos reunimos para ali também celebrar o Senhor e poder compartilhar daquilo que nós aprendemos no domingo. Fazer as aplicações devidas ali e todos têm a oportunidade de participar. Amém? É isso que nós fazemos. E o texto que nós lemos, nessa breve visão da igreja primitiva, nós temos um modelo de como supostamente a igreja deve se parecer. Estamos a 2.000 anos distante da igreja apostólica. Mas necessitamos de ter uma visão dos princípios daquela igreja brotando em nossas mentes, a fim de que, quando nós nos reunirmos, façamos com o mesmo gozo e regozijo. Exatamente a Deus, regozijando a Deus e exaltando a Deus pelo fato que Ele fez por nós em Cristo. A Bíblia está nos ensinando o tempo todo. Tem uma igreja, não sei se ela ainda existe, ali no plano chama Igreja Primitiva. Aí quando você vê a maneira litúrgica que procede os cultos, você fala que de primitiva não tem nada. Absolutamente nada. Só o nome de primitiva. Veja bem, irmãos, o texto está nos mostrando a maneira que esses irmãos se comportavam. E nós precisamos ter isso no nosso coração e na nossa mente, para que possamos viver dessa maneira. Nós precisamos amar a doutrina apostólica, nós precisamos amar o estudo da palavra de Deus. Venham mais para a escola de teologia, aprendam mais. Nós precisamos participar do partir do pão, nós precisamos ter mais comunhão. Então, portanto, quando os irmãos fazem um churrasco aí na casa de vocês, nos convida. Entendeu? Nós precisamos ter mais comunhão, não tem problema nenhum. Amados, nós precisamos disso.
Não precisamos só amar a comunhão. Primeiro é o culto ao Senhor. E a partir do culto ao Senhor, nós podemos desfrutar dessa alegria. Amém? Nós vamos encerrar aqui. Domingo que vem tem mais. Ok? Louvado seja Deus. Fique de pé, meus irmãos. Vamos orar encerrando? Bendito Deus e maravilhoso Pai, nós somos gratos ao Senhor, ó Deus, pela Tua palavra. A Tua palavra que é bendita e eficaz. Somente a Tua palavra, ó Deus, tem o poder de penetrar o nosso coração. Somente ela, ó Deus, tem o poder de transformar qualquer ser humano. Nós necessitamos do Senhor, meu Deus. Nós precisamos de Ti, ó Deus, como Senhor e Salvador da nossa vida. Nos ajude, ó Deus, a guardar a Tua palavra no nosso coração, praticá-la, meu Deus, aplicá-la em nossa vida e compartilhá-la também, ó Deus, com o nosso próximo, no nosso seio familiar, no nosso local de trabalho, em meio à sociedade, Senhor, que possamos contar as boas novas do Senhor a todos que nos cercam, meu Deus, com alegria e com gozo, contando o que o Senhor tem feito por nós e pelo Teu povo. Pai, em nome de Jesus eu peço ao Senhor, por cada família aqui presente, por cada família aqui representada, meu Deus, que o Teu Santo Espírito possa abençoar profundamente, que o Senhor possa fortalecer, ó Deus, edificar e fazer com que todas as pessoas aqui presentes sejam de fato novos convertidos, que tenham nascido de novo e possam estar dispostos a caminhar com o Senhor e conosco, meu Pai, neste caminho reto de justiça e juízo, meu Pai. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa conceder a cada um de nós um restante final de semana e uma nova semana repleta da Tua presença, em nome de Jesus, meu Pai. Os irmãos que creem, levantam a mão, que o amor de Deus, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre cada um de nós. Quem concorda, eu digo amém. 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 Louvado seja o nome do Senhor. Antes que os irmãos saiam, eu quero dar uns avisos breves, rapidinho, somente 3. No próximo dia 6, às 22 horas, nós temos a nossa segunda vigília aqui na igreja, sexta-feira, amém? O encontro de mulheres, o grupo Tulipas, vai ter o culto dia 7, do 3 às 18 horas aqui na igreja, amém? Amados, às 18h30? Aqui está 18 horas. Então será as irmãs às 18h30. Todos vocês que estão nos visitando, as irmãs que estão nos visitando, estão convidadas a participar com as irmãs nesse grupo, no encontro das Tulipas, às 18h30 aqui na igreja no próximo sábado. Amados, eu falei que a nossa igreja Redenção tem o Redenção no Lar. Você que nos visita, ou você que é membro da igreja, que ainda não está participando, nos procure, fala onde você se localiza, que a gente pode direcionar você para um desses grupos, dessa Redenção no Lar, onde você possa participar, você possa desenvolver e crescer juntamente conosco. Amém? Louvado seja Deus. E é isso, irmãos, vão em paz, que o Senhor os acompanhe. Uma boa semana a todos. Amém?